Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou filmando um outro vídeo. Dessa vez eu vou falar sobre o livro Civilização, do Niall Ferguson, Ocidente versus Oriente. Só uma rápida explicação: eu fiquei bastante tempo sem escrever um vídeo. Eu achava que a qualidade não ficava muito boa, mas mesmo assim teve bastante gente falando para eu continuar fazendo vídeo. Então é uma coisa que eu vou fazer para agradar essas pessoas, e porque é uma coisa que acho que é bem útil. Tem coisas que não dá para ficar escrevendo muito sobre elas em um texto no meu blog. E também vou tentar então ser um pouco mais dinâmico, para ver se melhora um pouco a imagem, o jeito que eu falo, que eu faço os vídeos, pelo menos para a minha impressão. Desculpe pela qualidade da câmera, porque está bem ruim. Eu não sei exatamente como eu vou corrigir isso. Provavelmente eu vou voltar a filmar na câmera, só que dessa vez ela está sem bateria e eu estava querendo filmar nesse momento. Tá. Outra coisa que está complicada é que tem essa luz aqui no fundo que fica atrapalhando um pouco a imagem. Dá para tentar corrigir, eu vou tentar ver isso da próxima vez. E tem outro problema do reflexo aqui no meu óculos, porque se eu ficasse assim ia ficar bem complicado. Eu vou tentar ficar um pouco mais de ângulo assim e tentar olhar para a câmera aí. Então o livro é o Civilização, do Niall Ferguson, Ocidente versus Oriente. Uma coisa interessante é que na versão em inglês, em vez de Ocidente versus Oriente, é The East and the Rest, ou seja, o leste e o resto, o Ocidente e o resto. Mas não ficaria uma coisa muito bonita de se falar, pelo menos para a nossa versão em português. Então fica o Ocidente versus Oriente mesmo. Qual que é a ideia do autor inicialmente? O autor ele vê que o Oriente estava muito mais desenvolvido do que o Ocidente. Isso, por exemplo, no século XVII, XVI e mesmo antes. E eles perguntam o que fez com que o Ocidente se desenvolvesse muito mais rápido e superasse o próprio Oriente, tanto tecnologicamente, quanto politicamente, quanto institucionalmente, vamos dizer assim. E inicialmente o autor começa na introdução falando sobre os motivos que ele vai descartar logo de cara e traçar a abordagem dele. Inicialmente ele cita que algumas pessoas falam que o imperialismo foi o motivo que fez com que o Ocidente se desenvolvesse. Só que, assim, colocando um pouco da minha opinião aí, na verdade o imperialismo não pode ser colocado como causa da superação da supremacia do Ocidente, porque o imperialismo é uma consequência do desenvolvimento superior do Ocidente. Então, quando o Ocidente começou a ter um desenvolvimento político, econômico, um pouco mais seguro, estável, um pouco mais forte, ele começou a ter poder o suficiente para dominar outras culturas, e daí o imperialismo, que o império pode ser definido como não diferentemente de um povo que consegue se sobrepor a outros povos. E assim, a gente pega um momento histórico que a gente, depois do fracasso de Carlos V, uma Europa fragmentada, enquanto existiam já impérios no Oriente. Por exemplo, a China de Ming, o Império Otomano, o Império de Safávida e tudo mais. Então, assim, já existiam impérios no Ocidente, no Oriente também, e o Ocidente estava desfragmentado. Então, assim, não faz muito sentido essa justificativa. Pode ter auxiliado, mas não foi como causa. A gente também pode... tem pessoas que vão considerar que foi um aumento, a diferenciação em termos de tecnologia e conhecimento. Então o Ocidente ele começou a ter um desenvolvimento tecnológico de conhecimento maior, então por isso ele superou o Ocidente. Mas na verdade a gente tem que considerar que na verdade isso é um pouco da consequência, assim, já é a sua própria superação. A gente pode falar que a superação ocorreu porque a superação estava lá. O autor quer alguma coisa um pouco mais profunda, um motivo um pouco mais profundo para haver essa superação. E mesmo assim, considerando também, o Oriente estava na frente tecnologicamente no século XVII, em 1650, por exemplo. 100 anos depois, em 1759, a gente pode dizer que existia uma paridade tecnológica entre as duas. Mas o Oriente estava na frente antes. Então por que o Oriente estagnou e o Ocidente continuou? Essa é uma questão que o autor quer tentar responder. Agora, um argumento um pouco mais interessante, que vai começar a nos levar para a metodologia do autor, é a respeito da cultura.
a cultura. Então, o Ocidente teria uma cultura que ou já era superior ou se tornou superior à do Oriente, e isso permitia com que houve uma superação. É claro que a cultura pode ser que tenha o seu papel, só que o autor considera que ela não é talvez o mais importante. E isso tendo em vista alguns, entre aspas, experimentos que aconteceram no século XX. Que você pegou uma cultura mais ou menos homogênea, separou em duas e colocou instituições diferentes em cada uma delas. E ao colocar essas instituições diferentes, uma delas, digamos, teve um sucesso político e econômico em termos de garantias das liberdades e tudo mais, e a outra ficou atrasada. E isso a gente pode citar, por exemplo, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, a Coreia do Norte e do Sul, a China dentro e fora da República Popular, em que existia mais ou menos uma cultura homogênea, mas se implantaram instituições diferentes. E uma coisa que o autor vai tentar fazer é pegar uma análise institucional para conseguir comparar e explicar o desenvolvimento. Muito bem. O que seria então essa instituição? A instituição não é um aspecto puramente cultural, mas é um aspecto um pouco mais formal. É um aspecto que dá um pouco mais de estabilidade para um conjunto de normas. Ele não chega a definir precisamente o que é uma instituição, mas a ideia da instituição é justamente a de você conseguir estabilizar um rumo que está sendo tomado. O autor traz, então, 6 instituições que ele vai trabalhar. Eu vou apresentar algumas das minhas críticas a essas ideias. Eu não poderia aprofundar muito nessas críticas, porque justamente essas críticas elas iriam fugir muito do tema do texto e teria um pouco que exigir muito tempo, e eu nesse vídeo estou querendo mais fazer um resumo da obra do que propriamente criticar. E essas instituições que serão analisadas pelo autor são competição, ciência, propriedade, medicina, consumo e trabalho. Vamos começar então pela competição. O que é a competição para o autor? Ele diz que a competição é a descentralização da vida política e econômica. Por exemplo, uma divisão em estados-nações que concorrem entre si. E mesmo instituições capitalistas que fazem com que exista uma competição dentro do próprio país por grupos mais ou menos parecidos. Por exemplo, uma competição econômica por um mercado. Isso parece ter beneficiado bastante, principalmente aspectos materiais, inicialmente, pelo que o autor fala. E a gente pode, por exemplo, pegar aqui, comparar a China e a Europa nessas questões. E que a gente observa que, por exemplo, as construções da Europa, em termos de pontes, prédios e canais, era muito inferior à da China. Também existia na Europa uma baixa expectativa de vida, muita violência, uma alimentação pobre. Enquanto isso, a China tinha uns avanços muito grandes. Vamos supor que vamos dizer, assim como o autor trouxe, que a China teve desenvolvimento antes da Europa do relógio astronômico, da imprensa de tipos móveis, que acabou não tendo tanto sucesso na China por conta da China ter muitas letras, o que acabou dificultando um pouco. Também a China trouxe o primeiro papel, a semeadeira, o arado de Rotterdam, o alto-forno para fundição de ferro, a ponte suspensa de ferro, a roda de fiar, o inseticida, a bússola, a escova de dentes e dentre outros. A China também era mais avançada em termos de navegação. A gente pode, por exemplo, citar a história de que existia uma grande esquadra chinesa que começou a viajar por várias partes do mundo, levando presentes do imperador da China, para mostrar como a China era superior a esses outros estados. Isso se deu comparando até o imperador Yongle. Após a morte dele, com o decreto Haijin, parou subitamente esse tipo de política de navegação e a China começou a se estagnar. Enquanto isso, a gente pega as comparações ibéricas inicialmente, depois europeias propriamente dita, e comparando, a gente vê que na verdade não se deu por uma busca para demonstrar a glória e a soberania do seu estado, mas por interesses puramente materiais e econômicos, para o que você queria dinheiro. Por isso que Portugal queria chegar até as Índias contornando a África e a Espanha contornando o mundo, porque ele queria conseguir uma mercadoria de uma forma um pouco mais barata do que aquela que era feita, do que o comércio feito pelo Mediterrâneo.
E esse interesse comercial possibilitou melhor o desenvolvimento das navegações na Europa do que na China. Porque na Europa tinha realmente um interesse por trás e não um interesse, mas podemos dizer objetivo, um interesse palpável, enquanto na China era simplesmente uma busca por glória e demonstração de poder. E até em termos de competição, a gente vê que o avanço português-espanhol foi seguido pelo espanhol, que depois foi seguido pela França, pela Escócia e pela Inglaterra, que cada um tentando se mostrar superior ao outro. Então existiam essas, não só guerras propriamente ditas, mas assim, competições para tentar construir e desenvolver navios mais fortes, fortalezas, melhorar a eficiência, também fiscal. E essa competição ela pode ser vista dentro da Europa, tanto em aspectos entre os próprios estados, como eu falei, um estado tentando ser melhor do que o outro, por exemplo, na navegação, dominando mais territórios, quanto pode ser vista também dentro do próprio estado, grupos dentro do estado tentando mostrar o seu interesse, e até com o capitalismo, indivíduos propriamente ditos. A gente pode pegar no caso, por exemplo, da Inglaterra, em que existiam vários grupos de pressão contra o rei, falando para o rei tomar determinadas medidas. Então existia uma competição para o Estado fazer determinadas coisas, movidas por interesses dentro do próprio Estado. Eu acho que nesse tópico é basicamente isso. Então a competição, que foi uma descentralização, permitiu com que houve uma competição maior na busca pela superação do seu adversário. Depois o segundo tópico, que é ciência. O que seria ciência? Seria uma forma de estudar, compreender e transformar o mundo natural. Se a gente pegar, por exemplo, o Império Otomano e comparar com o Império Europeu Ocidental, a gente observa que o Império Otomano tinha conseguiu avançar rapidamente pela Europa de uma forma inclusive assustadora. E em 1883 houve um empate em termos de tecnologia e guerra, tanto entre o Império Otomano e o Império Ocidental. Só que com o transcorrer do tempo a gente foi observando que o Império Ocidental ele estava avançando tecnologicamente, inovando, tanto em termos políticos, para citar um pensador, a gente tem o John Locke, e quanto em termos científicos, que a gente tem, por exemplo, Newton. E assim, a gente pode, e ao comparar os dois, a gente vê que o Império Otomano tinha uma grande competição. E essa competição, ela existia tanto dentro do Império Otomano, quanto do Império Otomano com outras nações e outros impérios. Então a competição não pode, institucionalmente, numa análise institucional, explicar o motivo pela qual o Império Otomano foi superado pelo Império Ocidental após um certo tempo. E daí vem a ideia da ciência, que a gente observa que na Europa teve uma propagação muito grande da ciência, sobretudo pela imprensa de tipos móveis, e também bastante incentivada pela reforma. Sim, enquanto a Europa estava avançando nessa ideia de uma imprensa que possibilitaria a divulgação muito maior de conhecimento, e também incentivando a alfabetização e permitindo o desenvolvimento de filosofia iluminista e revolucionária, não que a revolucionária seja boa, mas permitindo, houve uma estagnação, um desincentivo dos próprios otomanos contra isso. Por quê? Porque houve, acho que no fim do século XI, alguns clérigos otomanos começaram a dizer que a imprensa, que a ciência e a razão, a ciência e a fé, ela tinham uma certa incompatibilidade. E, por exemplo, começaram a criticar o uso da imprensa móvel e defender o uso somente da escrita, da escrita com a mão mesmo, da caligrafia. Então isso acabou de alguma forma diminuindo a capacidade do Império Otomano de se adaptar e de se desenvolver. Depois, posteriormente, o Império Otomano acabou percebendo que isso não foi muito bom, no século XVIII, mais especificamente, e começaram também a desenvolver mais tecnologias.
Pois bem, o terceiro ponto que o autor traz é a propriedade. Só que assim, a gente não pode falar simplesmente uma propriedade como uma coisa muito... como assim, só o direito de propriedade puramente. O autor ele faz uma análise um pouco mais profunda que eu considero muito interessante. O autor fala sobre um controle da lei como meio de proteger os proprietários privados e solucionar pacificamente as disputas. A gente observa então que não existe só o direito de propriedade, mas existe uma necessidade do controle da lei. Então, assim, tem uma ideia de rule of law, império da lei, ou como é costumemente traduzido, Estado de Direito, e também a resolução pacífica de conflitos. Como que esses dois aspectos se relacionam com o direito de propriedade propriamente dito? O controle da lei, porque é preciso esse império da lei, esse rule of law, esse Estado de Direito, para que, acima do arbítrio de um soberano ou qualquer outra coisa assim, exista uma lei, um império da lei. Nada está acima da lei. Você só é obrigado a fazer ou deixar de fazer em virtude da lei, e não em virtude de uma decisão arbitrária de um soberano. E arbitrária, eu não estou aqui criticando o mérito da decisão arbitrária, mas estou dizendo que arbitrária é uma decisão que assim, não é totalmente objetiva, mas é mais subjetivo. Que cabe a uma decisão de uma pessoa e não a uma determinação legal. E quando você tem essa limitação ao poder do soberano pela lei, você consegue proteger o direito de propriedade, porque o soberano não consegue violar a propriedade tão facilmente. Também a resolução pacífica das disputas, porque é o seguinte: a partir do momento que você protege o direito de propriedade, você precisa também conseguir julgar quem que tem a propriedade. No caso, por exemplo, de um furto, você precisa saber quem que tem razão. Aquele que tem a posse, a tença, no caso, que tem aquela coisa em mãos, assim, eu tenho essa coisa, então ela é minha. Enquanto a pessoa, não, você tirou de mim, então essa coisa é minha, porque você tirou de mim. Então a questão não é somente quem tem a coisa em suas mãos, mas a própria propriedade como instituição. E nesse aspecto você precisa de uma certa capacidade de resolver essas disputas de modo pacífico, sendo que uma pessoa não precisa matar a outra, sendo que não se determine as coisas pela lei do mais forte, o que dá uma grande estabilidade e uma proteção à propriedade, ao direito de propriedade. Eu falei então do Estado de Direito, rule of law, ou império da lei, como é melhor traduzido, segundo a minha opinião. E assim, o Estado de Direito, o que ele é? Ele é uma democracia, não é? O autor considera que o Estado de Direito é uma liberdade individual, a proteção das liberdades individuais, mas a segurança dos direitos de propriedade por um governo constitucional e representativo. Quando eu estou dizendo representativo, não estou dizendo necessariamente uma democracia, tal como compreendemos uma democracia. Isso porque o autor considera que o Estado de Direito é uma instituição, digamos, basilar da democracia. Antes de você ter uma democracia, você precisa ter um Estado de Direito, senão a democracia se transforma facilmente em uma ditadura. O Estado de Direito ele consideraria então a lei acima de uma determinação em geral, e especificamente a lei que protege as liberdades, os direitos e as liberdades, e no caso a propriedade. Então, se você tentar implantar instituições democráticas em um lugar que não tem instituições de Estado de Direito, esse lugar vai simplesmente se tomar pela vontade da maioria e irá se corromper e vai se tornar assim uma ditadura, na verdade, uma ditadura da maioria, uma ditadura de um grupo que consegue fazer barulho. Enquanto o Estado de Direito ele consegue garantir essa proteção aos direitos, às liberdades e à propriedade. Então, por essa diferença, é importante considerar o Estado de Direito como uma coisa muito importante, tanto para a propriedade quanto para a democracia. E eu preciso pensar também, que na verdade eu considero que a definição, ou a ideia que o autor trata de democracia é um pouco diferente da que eu trato. Eu acho que eu já falei em outro vídeo sobre isso, mas se a gente pegar a democracia simplesmente como a ideia de governo da maioria, então, de fato, o Estado de Direito é preciso do Estado de Direito para se ter uma boa democracia. Pois bem, analisando o direito de propriedade, você vê que teve assim, nessa acepção mais ampla, a gente observa que as instituições que foram implantadas nas colônias inglesas, nas colônias ibéricas, foram diferentes. E
aparentemente houve um sucesso muito maior nas colônias inglesas do que nas colônias espanhóis. Talvez um dos motivos que o autor aponta seja o fato de que o território, digamos, das colônias inglesas fosse um pouco pior do que, assim, não território, mas as vantagens que você divina da colonização inglesa fosse um pouco menor do que as vantagens francesas, sem falar que existia um estado não tão absoluto, não tinha uma monarquia tão absolutista na Inglaterra do que em Portugal e na Espanha, o que acabou possibilitando o desenvolvimento de algumas instituições relacionadas à instituição da propriedade, que seriam, segundo o autor, a própria propriedade, assim, na verdade são ideias, essas que eu estou falando, não instituições, mas assim, tiveram ideias que adviram desse processo de colonização pelas colônias inglesas, que é a ideia de propriedade, a ideia de protestantismo militante e a do parlamentarismo, a de que só o parlamento pode cobrar tributos. Quando eu falo que só o parlamento pode cobrar tributos, eu estou me referindo a uma ideia de representação, que você só pode ser obrigado a pagar uma coisa se você teve uma capacidade de ter um representante ou emitir a sua opinião para determinar esse tipo de coisa, que se dá pelo parlamento. Inclusive, essa foi uma das causas para o estopim da guerra de independência dos Estados Unidos. Ao se falar em protestantismo militante, a gente também tem uma relação com a ideia de competição, porque inicialmente o protestantismo ele tem uma aceitação um pouco maior de ideias e permite uma certa liberdade um pouco maior em relação ao catolicismo. Se isso é bom ou mal, tanto em termos doutrinais quanto em outros aspectos, eu não vou adentrar muito, mas de fato ele permitiu, ele está muito mais próximo com uma ideia de aceitação de ideias diferentes. Não que outras religiões ou outros posicionamentos não possibilitem isso, mas eu imagino que o protestantismo tem uma relação, ou pelo menos teve uma relação muito mais forte nesse aspecto. É claro que durante a colonização das colônias inglesas, você teve alguns fatos contingentes, alguns fatos que poderiam não ter acontecido, que não foi por determinação histórica precisa, mas por digamos, uma aleatoriedade, uma questão de sorte, que acabou possibilitando, de certa forma, um crescimento muito mais forte em termos de império de uma determinada colônia, especialmente dos Estados Unidos. Sem a Constituição de 1787, que poderia não ter acontecido, possivelmente os Estados Unidos não teriam um desenvolvimento em vários aspectos, como a gente vê hoje em dia. Até essa ideia de concentração de poder, mesmo que um poder descentralizado, mas assim, ele acabou se tornando bastante poderoso. E sem essa união, uma federação, talvez esse processo tivesse se tornado bastante difícil. Sobre a propriedade, é isso. No quarto ponto, a gente tem... No quarto ponto, então, a gente tem a medicina, mas a medicina não faz parte da ciência. O autor diz que a medicina é um ramo da ciência que possibilitou importante melhoria na saúde e na expectativa de vida. Então é um ramo da ciência. Mas por que será que o autor não trouxe isso no tópico número 2, que é a ciência, que é uma forma de estudar e entender e transformar o mundo natural? Porque a medicina, ela tem algumas particularidades que o autor preferiu estudar. Se eu fosse o autor, eu provavelmente teria colocado dentro da própria ciência, mas o autor preferiu dividir. Ok, no caso então da ciência, da medicina, a gente observa que no processo de colonização, ao ir para regiões diferentes, você acabou tendo contato com doenças que você não tinha antes e com o qual o seu organismo não estaria preparado, que você mesmo não teria noção do como tratar e de tudo mais. E isso fez com que você necessitasse, ou assim, fosse extremamente útil o desenvolvimento de uma medicina melhor, de avanços de medicina. Os avanços médicos se tornaram muito mais necessários. E uma coisa interessante de se notar é enquanto a medicina se tornou necessária, também o avanço médico se tornou... enquanto trouxe esse risco, essa necessidade, também se trouxe uma oportunidade, porque quando você teve contato com doenças novas, você conseguiu estudar doenças novas, e ao estudar doenças novas você conseguiu também avançar em termos de medicina. E esse avanço então, na medicina possibilitou uma diminuição dos índices de mortalidades que eram extremamente altos para as pessoas que iam para as colônias.
É claro que o avanço da medicina, ele não pode ser considerado assim totalmente um caminho assim, um mar de rosas sem nenhum problema. Inclusive a própria colonização inglesa. No caso da medicina, a gente vê que juntamente com as teorias médicas que a gente considera hoje como reais e tudo mais, existia o desenvolvimento de pensamentos pseudocientíficos, por exemplo, da eugenia e do darwinismo social, que surgiram junto com esses avanços médicos. Por exemplo, teve ideias de se exterminar as populações, algumas populações africanas, não sei o que. O autor até conta uma história de uma colônia alemã que teve uma história bastante complicada nesse aspecto. Como eu falei assim, também algumas instituições, alguns processos, eles tiveram vantagens a longo prazo, mas a curto prazo você não sabe se eles se você poderia dizer que compensaram, dificilmente poderia se dizer que compensou um avanço. Por exemplo, a gente vê que nas colônias inglesas houve uma segregação racial muito mais forte. E assim, até a própria escravidão, o processo de escravidão foi bem mais tenso. A gente pode até ver como prova os casamentos entre pessoas de raças diferentes ou de etnias diferentes. Eu tenho um curso muito bom, até aproveitando aqui para falar, que é do Juliano, lá da civilização ocidental, que ele vai explicar que havia uma miscigenação muito maior na Espanha e em Portugal, por ter a questão da Guerra da Reconquista, vários povos indo para lá para lutar contra os mouros, então tinha contato de diversas culturas que iam para reconquistar, juntamente com a própria cultura dos mouros da região. Sendo a separação entre os ibéricos e os muçulmanos muito mais religiosa do que propriamente cultural. E até isso possibilitou uma aceitação maior a uma diferença cultural e de uma outra etnia. Ok, o quinto ponto, então, trazido pelo autor, seria o desenvolvimento do consumo. E o que ele quer dizer por consumo? Vamos inicialmente, ao pensar em consumo, nós inicialmente podemos imaginar uma sociedade do consumo, uma sociedade que tem muita demanda por vários produtos diferentes e tudo mais. E isso simplesmente não é um meio ou uma vantagem. O que seria uma vantagem seria se você tivesse uma oferta para suprimir para conseguir satisfazer essas demandas. E de fato essa oferta surgiu junto com a Revolução Industrial. Essa parte. E a ideia então é que houve, para o surgimento da Revolução Industrial, segundo o autor, incentivos para a inovação, uma vez que, no caso da Inglaterra especificamente, existia uma obra de obra cara e carvão abundante. Sobre a obra de mão de obra cara, eu tenho lá as minhas dúvidas, que tem umas questões meio complicadas nisso, mas o autor traz esse argumento. Eu coloco aqui a minha ressalva, não vou me aprofundar muito, que exigia muito tempo de discussão sobre isso. Então, teve, de fato, a Revolução Industrial, e a gente pode dizer que a curto prazo pareceu que a Revolução Industrial trouxe mais problemas do que vantagens. A gente pode, o autor nos aponta, eu tenho também algumas ressalvas nesse aspecto, assim, a curto prazo, pode ser até que nesse aspecto eu concorde, que houve uma taxa de mortalidade maior, até que fossem trazidos os avanços da saúde pública. Então, eu vejo que na verdade houve uma taxa de natalidade e isso trouxe uma certa complicação para a divisão dos recursos escassos da época, mas assim, o autor traz esse dado de que houve um aumento da mortalidade logo depois. E também teve uma questão complicada de um crescimento acelerado em que você não tinha muito controle por conta do ciclo do negócio. Então, por exemplo, se você tem um negócio que todo o processo produtivo demora um ano, ao final de um ano você vai ter muito desse produto. Só que depois você não está ofertando muito desse produto, porque você vai recomeçar um novo negócio do zero. E daí só no próximo ano, no final do próximo ano, você vai conseguir trazer muito dessa oferta. E isso gerou momentos de grande oferta e pouca oferta, grande oferta e pouca oferta. E esses ciclos eles acabaram dando uma impressão muito de que estava acontecendo uma coisa muito ruim. Por quê? Porque as pessoas elas são mais impactadas por esses momentos de pobreza, de ausência de produtos, do que momentos de grande quantidade de produtos, de abundância. E então esses problemas de má distribuição, de superprodução, acabaram gerando uma impressão muito forte de que a Revolução Industrial trouxe muitos problemas, não sei o quê.
e teria piorado a situação, porque você está comparando o momento de crise com o momento anterior. E assim, isso pode ser uma consequência a curto prazo, mas a longo prazo houve um crescimento médio muito grande, assim, a médio prazo teve, a médio e longo prazo teve assim muitas vantagens em termos econômicos, embora tivesse esses momentos de crise, assim, naturalmente até por conta de você não saber exatamente como funciona esse novo método produtivo. E as pessoas observaram então essas questões também de aumento de desigualdade, de momentos de depressão, e começaram então a surgirem movimentos socialistas e comunistas, principalmente criticando a desigualdade. O que aconteceu? Inicialmente esses primeiros movimentos, também depois, mas inicialmente esses movimentos eles surgiram com essa ideia de que, nossa, a Revolução Industrial surgiu e já trouxe muitos problemas assim, então imagina depois vai ser muito pior. E o que de fato aconteceu foi que houve um aumento da produtividade agrícola, crescimento do emprego no setor industrial, redução da amplitude do negócio, e isso fez com que esses momentos de crise não piorassem muito. Houve também um aumento do salário e diminuição da desigualdade, e essa desigualdade, assim, uma diminuição assim, um aumento da renda um pouco maior, em um certo momento foi um pouco maior para o trabalhador. Não chegou a compensar, mas assim, começou a ser maior para o próprio trabalhador do que para o empregado em determinados momentos. Isso fez com que o risco de uma revolução diminuísse muito. Então aquelas pessoas que defendiam que naturalmente aconteceria uma revolução acabaram pensando se a teoria estava certa, porque a situação está ficando mais tranquila em vez de pior. O segundo autor, eu falei que teve esse aumento do salário do proletário, e o autor ele diz que, nesse ponto eu discordo bastante, que esse aumento do salário deu-se porque o empregador percebeu que o proletário também era um comprador, então ele precisava dar dinheiro para o proletário comprar o que era produzido. Na verdade isso não faz muito sentido, mas também não vou entrar muito nisso. Mas assim, de fato eu considero que existe essa consequência de que quando o trabalhador ele recebe o salário, ele vai aumentar o seu consumo. E também, assim, ainda falando em termos de sociedade do consumo, talvez a questão não seja exatamente a existência de uma sociedade do consumo, mas a capacidade de você satisfazer isso, satisfazer essa demanda. Porque se a gente pega, por exemplo, o autor cita o caso da União Soviética, que teve uma proibição ao uso de moda e de gostos ocidentais. Por quê? Porque o capitalismo tinha uma capacidade muito maior a atender a demandas diferentes, a ter uma variedade muito maior de produtos, tentando cada produto ganhar a maior quantidade de produtores possíveis. E essa capacidade de diferenciação não existia numa economia socialista soviética planificada. Isso fez com que assim, o socialismo precisasse de uma planificação, uma padronização inclusive dos gostos, ou pelo menos do consumo. E quando você tinha uma entrada muito grande de ideias ocidentais na União Soviética a favor de moda, a favor de roupa tal, de roupa não sei o que, especialmente da calça jeans, o pessoal falava, e daí você começou a quebrar a União Soviética, porque ela não tinha capacidade de produzir essas coisas e gerava descontentamento na população. Então tem essa questão do consumo, uma sociedade de consumo, mais especificamente num processo capaz de instituições, no caso, capazes de satisfazer essa demanda por produtos. E a gente tem, por fim, a ideia do trabalho. Não me parece exatamente que o trabalho é uma instituição. Qual que é a definição do trabalho para o autor? Na verdade, quando ele fala de trabalho, ele fala da ética do trabalho oriundo do protestantismo. Assim, a gente sabe que o trabalho ajuda no desenvolvimento, porque se você trabalha, você produz mais. Só que eu não vejo assim, o autor não trouxe exatamente uma instituição capaz de fazer isso, ao menos que a instituição seja o protestantismo, daí talvez tudo bem. Mas, assim, mesmo o autor trazendo vantagem do protestantismo, ele aponta que talvez o protestantismo não seja, assim, não tem algumas críticas interessantes, porque existiam pessoas dentro do mundo católico, por exemplo, que tiveram desenvolvimento. Posteriormente, países católicos também se desenvolveram da mesma forma, seguindo os passos dos países protestantes. Então a questão talvez não seja tanto essa do protestantismo.
Também o autor aponta que o avanço do protestantismo, por exemplo, na Ásia, estava acompanhado com o avanço do crescimento econômico. Eu acho que isso está mais relacionado com a ideia do cristianismo, ou do surgimento de uma nova religião talvez. Porque o autor aponta que, na verdade, o caso seja de que, ao trazer essa religião, ele também está gerando um aumento de confiança entre os fiéis. E esse aumento de confiança é extremamente necessário para o crescimento econômico, porque não basta você ter o recurso, o capital. Você precisa ter confiança para uma sociedade econômica, uma sociedade economicamente avançada. Bom, então, assim, o autor não trouxe tantas instituições estatais, propriamente ditas, a respeito disso, mas mais a influência da religião nesse aspecto. Então, talvez a questão da religião seja importante. No caso, a religião como instituição tem sido importante como ética do trabalho. Então, foram esses pontos. Eu vou depois pegar outro livro que eu também já li, eu vou reler para fazer um resumo, que chama Por que as Nações Fracassam? Why the Nations Fail, que traz também uma análise sobre as instituições, e ele vai tentar explicar então o desenvolvimento trazendo vários exemplos e várias instituições, e ele vai fazer uma coisa que eu achei bem interessante, uma associação entre elas. Vai considerar que existem dois grupos de instituições: as instituições inclusivas que ajudam o crescimento, e as instituições exclusivas que pioram o crescimento. E assim, e aí eu falo crescimento, eu também refiro a um crescimento econômico, a uma inclusão e a um acesso social, melhoria social. Mas isso também fica para outro vídeo. Eu quero agradecer então as pessoas que me incentivaram a fazer novos vídeos. Peço desculpa pela qualidade da câmera, eu vou tentar melhorar a qualidade da próxima vez, aqui dessa vez estava meio complicado. E podem comentar, eu vou tentar responder. Curtam o vídeo se gostaram, aceitem as críticas, e até a próxima. E eu aconselho também a ler esse livro, porque esse livro, o Civilização, ele é um livro muito bom. Eu achei bem interessante, é uma análise assim, não cronológica, mas ele tenta defender uma tese utilizando fatos históricos. Eu achei essa abordagem bem interessante.